coisas boas na vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo, boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça. Olá, meus amigos do Instagram. Será que eu tirei? Ah, não, tá aqui, meu pessoal do Facebook. Seja muito bem-vindo, pessoal do Facebook. Ao meio-dia, nós vamos começar aqui com o nosso tema, que é as barras de Axis e o mundo. O que nós vamos abordar? Tudo um pouquinho, tudo um pouco, né? Um pouco de tudo a respeito das barras de Axis e o mundo. O que é a técnica, nós já abordamos, alguns benefícios nós também já falamos um pouquinho. E de repente você não conhece, né? Ou ainda não teve a possibilidade de ter acesso a essa ferramenta, a essas informações que podem de alguma forma contribuir com o seu dia, contribuir com o seu trabalho, contribuir com o seu relacionamento, contribuir com tudo aí na sua vida. Por quê, gente? Porque estarmos conectados e abertos a novas experiências, né, a novos conteúdos, a novas informações, nos garantem aí uma certa facilidade, né, para resolver o nosso dia a dia, nos sairmos dos emaranhados, né, dos cenários que nós mesmos às vezes nos colocamos, né, diante ao que a gente julga necessário, enfim. E o ato de pedir ajuda, né, de reconhecer, de conhecer algo novo, algo diferente, não tem nada ruim nisso, não tem nada, né, de negativo, e nem mostra fraqueza, e nem mostra, né, de certa forma que a gente pensa, né, que eu preciso dar conta de tudo sozinho, né? Seja bem-vinda, Ruth! Eu preciso dar conta de tudo sozinho na minha casa, só funciona se eu fizer, né? Eu já não aguento mais os meus filhos, porque meus filhos... Então, gente, todo mundo, né? Eu reconheço que a carga, né? Os nossos compromissos, eles realmente são intensos, né? Eles são assim, além de intensos, muitos deles são imediatos, né? Nós devemos fazer muitas coisas aí, de forma muito automática, com muita agilidade, e sustentar muita coisa aí com o nosso dia a dia, com o nosso comportamento, não é mesmo? E ter, né, e reconhecer que você precisa de ajuda, que eu preciso de ajuda, que ficaria mais leve ter uma ferramenta ou ter uma pessoa que possa me ajudar, né, a ter a clareza, a facilitar, a ter uma certa visão do que é que tem por trás disso, do que está disponível aqui para mim. Com certeza, né, se você escolher, as barras de Axis podem ajudar muito em vários aspectos. No primeiro dia, nós falamos aqui um pouquinho, né, sobre todo o resumo da técnica, né, o que é, como funciona. Então, se de repente você perdeu todo esse detalhamento dessa técnica, eu deixei disponível aqui no IGTV para quem está no Instagram, no Facebook, dá uma espiadinha na página da Facilitadora do Saber, você vai se conectar com esse vídeo, ou até mesmo, se preferir, no meu canal no YouTube, Patrícia Correia. Lá você vai ver, além desse vídeo, muito mais conteúdo à disposição para que você acesse a informação, para que você recolha, né, escolha da prateleira aquilo que faz sentido a você. Então eu vou dar mais um tempinho aqui. Tudo bem, Ruth? Seja muito bem-vinda. Só para o Instagram avisar o pessoal que nós estamos aí ao vivo, né? Novamente aí cumprindo com o nosso combinado, com o nosso encontro, grandioso encontro. Para mim está sendo de grande valia compartilhar tudo isso de conteúdo para vocês. Por quê? Porque quando eu facilito a informação para uma outra pessoa, para uma rede, para um vídeo, até mesmo quando eu gravo sozinha aqui, o que acontece? Eu mesmo recebo tudo que eu estou falando.
Eu mesmo reaprendo tudo que eu estou verbalizando. Eu acolho aquilo que eu acredito, aquilo que funcionou para mim. E hoje eu vou compartilhar quais foram os pontos que as barras de Axis me proporcionou aí melhora significativa, né? O que eu estava disposta a receber. E aí eu vou dar uma pincelada e quem sabe, né? Amanhã eu conto ao vivo aí todo o meu testemunho com relação ao que eu pude receber das barras de Axis. É com muita alegria que eu compartilho isso porque eu estava num estado de permissão muito grande. E as coisas que aconteceram foram aí em apenas uma sessão. Eu recebi uma sessão de barras e eu pude ter, né, tirar os óculos escuros, né? Quem estava na live de ontem, eu pude tirar os óculos escuros e tirar a venda que estava aí cegando. Já não estava mais nem tampando a minha visão, estava cegando a minha visualização das coisas que estavam acontecendo na minha vida. E isso é uma delas, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, você que tá aqui hoje, né? Se de repente você escolheu ver esse vídeo, né? Depois, né? Não tem problema, a energia vai chegar até você, a informação vai chegar com a mesma vibração, com o mesmo carinho que eu estou demandando aqui ao vivo para vocês. A presença de vocês aqui naturalmente faz muita diferença, né? Porque estamos aí numa energia diferente. Porém, isso não anula que você vai receber a informação com total conteúdo. E está tudo bem, está tudo ótimo. Todas as coisas acontecem automaticamente. Então, o motivo de você estar aqui deve ter uma certa razão. Talvez aí, né, não estamos compreendendo dentro do nosso consciente. E também o fato de você estar aí pode ter sim uma razão, né? Para quem acredita em coincidência, tá tudo bem, né? Eu acredito, para mim faz muito mais sentido crer na sincronicidade, né? Que é no ato das coisas acontecem automaticamente. Depois a gente talvez tenha acesso, clareza, né? Ou motivo de estar conectado. Mas se não tiver, também tá tudo bem. Nós apenas recebemos o que está disponível e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Gente, eu vou começar aqui com o conteúdo porque eu falo bastante e tem muita coisa pra gente abordar. Hoje, o que eu escolhi? Recapitulando, né? No primeiro dia, nós falamos... Deixa eu dar um oizinho aqui para as meninas maravilhosas que entraram aqui. Paulinha, sua linda, seja bem-vinda. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Sábado eu estarei em Boituva, em atendimento, na linda cidade de Boituva. Vou aproveitar, gente, eu vou fazer meu cabelo. Então esperem aí que vocês vão ver meu cabelo diferente aí no domingo, né? No domingo ou na segunda-feira. Seja muito bem-vinda a todas essas meninas lindas que estão aí. Muito bem-vindas mesmo. Vamos recapitular só um pouquinho pra gente entrar aqui no fluxo? Deixa eu ajeitar aqui de novo. Aí. Então vamos lá. No primeiro dia nós falamos a respeito da técnica. Tudo, um pouquinho de tudo, na verdade, da técnica, de como é, sem forma, sem estrutura, o tempo aproximadamente da técnica. Falamos também um pouquinho de quem pode receber, né? Enfatizamos que todos podem receber. Algo bacana que eu compartilhei e sempre reforço quando as pessoas me perguntam. As barras de Axis, ela é uma técnica, é uma ferramenta, né? Energética, por quê? Porque são acessados pontos energéticos nas nossas cabeças. Então, por isso que tem essa sintonia com a energia. Patrícia, há algum cunho ou vínculo religioso? A minha resposta é não, né? Nos meus atendimentos, eu não invoco nenhuma religião e eu não vou em nome de nenhuma religião, né? Não vou em nome de... Não, eu vou à disposição da pessoa que está à disposição da sessão. Então, a pessoa marca uma sessão, eu vou à disposição dessa pessoa e algo que eu sempre falo nos meus atendimentos é que a sessão é sua. A sessão é sua. Sinta-se à vontade para conduzi-la. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer falar. E numa sessão de barras de Axis, a pessoa não precisa verbalizar o motivo pelo qual ela acredita que está buscando ajuda e que ela precisa de uma ajuda. Por que, Patrícia, ela acredita?
porque frisem muito bem isso, que quando eu escutei isso foi muito forte para mim. Por que né, ela acha que sabe? Porque eu acredito, e quando eu escutei isso, selou o ato de eu acreditar nisso, que se o nosso intelecto, né, se o nosso consciente fosse capaz de resolver todos os nossos conflitos emocionais, né, e desfazer de todos os pensamentos que aqui estão e que muitas vezes nos dominam, com certeza o nosso consciente já teria feito. O nosso consciente, tão esperto como nós julgamos ser, né? Nós não estamos aí rejeitando o consciente, mas se fosse algo que ele pudesse resolver, ele já teria feito, ele já teria resolvido. Perfeito, Facebook? Se o nosso consciente tivesse condições, né, de tratar, de cuidar, de melhorar os nossos pensamentos, as nossas emoções, de desfazer de tudo aquilo que não nos pertence, que é algo que as barras de Axis, né, proporcionam, o nosso consciente com certeza já teria feito, não é verdade? Verdade? Ele já teria resolvido de alguma outra forma e as coisas não são bem, né, não é bem assim que a banda toca, as coisas não são assim da forma que a gente está pensando. Então, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de muita coragem. Porque significa que você está olhando para você. Significa que você está disposto a se conhecer ou então a se reconhecer e quem você é e perceber onde é que a tua atenção precisa ser voltada para que você possa ter aí uma vida com mais facilidade, uma vida com mais clareza, uma vida mais consciente. Quando estamos... Seja muito bem-vindo, Márcio! Quando estamos conscientes, né, é muito mais fácil de tomarmos decisões. É muito mais fácil de saber onde é que vamos colocar a nossa energia, onde é que vamos colocar e aplicar o nosso dinheiro, onde é que vamos investir e qual é o momento que vamos investir em um relacionamento. E muitas vezes quando nós trazemos, né, as dores, trazemos os traumas, os dramas de outros relacionamentos, de outros investimentos que nós fizemos e não deram certo, de outras experiências que nós passamos ou em decorrências de nós mesmos, de nosso ser, né? Quem acredita em outras vidas, tá tudo certo. Quem não acredita, nós temos aí o nosso antepassado, que nós trazemos memórias dos nossos antepassados. Então, isso estão presente em nós, isso faz parte, né? Estão presentes nas nossas células, nos nossos pensamentos, nas nossas memórias. E o que acontece? Nós carregamos por quê? Porque faz parte de nós. Apesar de sabermos que às vezes tal situação não funciona ou tal comportamento não é verdadeiro para nós, a gente carrega. E como eu poderia fazer para dissipar isso que não é meu? As barras de Axis é uma ótima ferramenta. É uma ferramenta que pode proporcionar. E por que eu falo com propriedade que pode proporcionar? Nessa semana eu compartilhei também aqui no feed, vocês vão encontrar, se fizer sentido, a avaliação, né, o estudo que a neurociências fez com o antes e o depois de uma sessão de barras de Axis e o que aconteceu com o cérebro, né, com a cabeça da pessoa, que causa, né, aí o desaceleramento dos pensamentos, formando uma barra. Olha eu recapitulando o dia primeiro, né, formando uma barra. E com isso, esses nossos pensamentos, né, a nossa velocidade, ela é reduzida. E nós paramos, né, nós saímos, na verdade, do piloto automático, do corre-corre, e aí com isso baixa, né, aquela vibração e você começa a olhar com outros olhos, que a gente fala, né, a olhar, a se permitir a olhar para aquilo, e aí você consegue de repente ver uma solução, ter mais clareza no que é que está acontecendo, e aí você consegue colocar a sua energia naquilo, percebe? E é mais ou menos isso que acontece numa sessão. Mais detalhes eu dei, né, no primeiro vídeo. Então, se você não consultou o primeiro vídeo, tiver um tempinho para escutar, mesmo enquanto estiver trabalhando, vai te trazer muita informação a respeito. No primeiro dia nós falamos da sessão e eu dei uma recapitulada aqui.
Recapitulei também os benefícios, né, de tranquilizar aí os pensamentos, e por isso nós conseguimos olhar com mais clareza para outros pontos de nossa vida e até mesmo com mais clareza em qual é o motivo que eu estou tendo certos comportamentos repetitivos. Percebe? Então aí você começa a ter aquela clareza, o teu ponto de vista, né, começa a dissipar. E se você for a fundo também aí nas pesquisas, você vai se deparar que os estudos comprovam que 98% do que somos e pensamos não é nosso. Nós adquirimos de algo ou de alguém. Exemplo disso, a educação que nós recebemos dos nossos pais, né, que foi aí de grande valia para muitos anos de nossa vida e nos ajuda a sermos quem somos hoje. Né? Então, o que nós temos que ter com isso que nos aconteceu, com essa educação que recebemos, é a gratidão, é acolher que eles fizeram o melhor que puderam dentro da consciência disponível naquele momento para eles. Porém, se algumas coisas não fazem sentido para mim, né, e eu percebo que tem outras coisas que para mim hoje faz mais sentido, tá tudo bem você, né, de repente desfazer disso, não é verdade para você, né? Quantas vezes e quantas pessoas nessa semana foi muito forte o fato das pessoas me falarem assim: Patrícia, eu não consigo dizer não. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade imensa de dizer não, de não posso, de não consigo, de agora não vou fazer, não vou emprestar. E por que isso acontece? Porque nós compramos que se eu disser não, eu vou ser julgada. Se eu disser não, aquela pessoa não vai gostar mais de mim. Se eu disser não, eu vou me colocar num estado diferente. E às vezes, né, dizer não, a pessoa vai assimilar como simplesmente um não. E vai recepcionar: ok, você não pode agora, tá tudo bem. Porque o que o outro vai pensar a nosso respeito é o pensamento do outro. Eu só estou me colocando, e todo mundo tem o direito de receber a informação da forma que quiser, não é mesmo? A pessoa que recebe a informação é que escolhe como ela quer pensar, como ela quer receber. Nós escolhemos como queremos receber uma informação, muitas vezes, né? Naturalmente, em muitos casos, a pessoa já vem com aquela energia, já vem direto e reto e quebra tuas pernas. Mas tá tudo bem. Mas o que eu vou fazer com essa informação de quebrar as minhas pernas é uma escolha minha. Então, o sim ou não é uma alternativa. Por qual motivo eu coloco tanto peso em não conseguir dizer não? Não é só no ato de dizer o sim ou não. É algo por trás disso que te traz toda a tona que você tem carregado, que você vai ser excluído se disser não. E o quão medo você tem de ser excluído? E o quanto você pensa que se você for excluído, você não vai ser aceito em nenhum outro lugar disponível para você? E o quanto você de repente perde que um outro lugar pode ser ainda mais favorável do que esse que você se encontra e está se diminuindo para caber? Então percebe como você começa a se questionar, né, e a descobrir, a se permitir outras possibilidades? E hoje, gente, com todo o meu respeito, com todo o meu coração, se alguém disser não pra mim, eu falo ok, é uma escolha dele. E eu fiz uma pergunta e eu estou aberta a receber sim ou não. E se eu de repente disser não e a pessoa falar alguma coisa, eu falo ok, é uma escolha sua, né? É uma escolha sua. Eu já me coloquei as condições e não, para mim hoje não faz sentido e eu escolho não contribuir. Num outro momento, né? Num outro momento, quem sabe, né? Num outro momento a gente pensa, mas agora agora eu tenho outros planos. Então consegue e percebe que muitas do retorno disso a pessoa vai tentar te manipular. E a manipulação, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ela não é algo ruim. Ela não é algo ruim, porque a manipulação ela é uma ferramenta para conseguir o que se quer. E é verdade que só se manipula para conseguir coisas ruins? Nem sempre, né? A gente pode se descobrir como manipular para conseguir coisas boas. É a tua intenção que basta. É a tua intenção aí que rege, né, todo o conteúdo. E falando um
pouquinho a respeito dos benefícios também, outras pessoas me perguntaram, né? E nos benefícios eu subi um vídeo. Eu não consegui fazer a live, né? Que foi na terça-feira, eu estava fora. Na terça-feira, é isso mesmo. E aí eu subi um vídeo sobre os benefícios. Quando a gente fala dos benefícios, gente, eu gosto muito de falar que cada um recebe de uma forma, né? Cada um recebe a sessão de uma forma, então ela é muito singular, por isso que eu uso a palavra singular. E mesmo que você receba por várias vezes uma sessão, cada sessão vai ser única. Cada experiência é única. Então, você pode receber durante 10 anos uma sessão, com o tempo que você escolher, né, de intervalo entre uma e outra, e vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque nós estamos em estado de evolução o tempo todo, e o nosso corpo cada vez vai acessando o nosso receber, né, o nosso corpo vai percebendo que aquilo é bom, e aí ele vai falando, opa, isso aqui é bom, que tal nos abrirmos um pouco mais? Olha, isso aqui é muito bom. Que tal recebermos um pouco mais? E aí você vai criando uma musculatura, né, do receber, e isso vai ficando mais acessível para você. Então você que muitas vezes aí, né, tem a dificuldade de dizer o não, pode de repente acordar e falar, não, olha, hoje não, muito obrigada. Quando eu disse o primeiro não na minha vida, eu com todo o meu carinho, eu emagreci uns 10 quilos. Porque o peso de eu carregar, que eu não posso dizer não, ele aparentemente era até físico. E fora isso, muitas outras coisas eu carregava. Em razão do quê? Em razão de eu ter comprado como verdade que eu tinha que assumir uma posição que eu não tinha que assumir. Então percebe? É colocar os pingos nos is. E às vezes, e muitas das vezes, quando nós estamos dentro do conflito, nós estamos carregados de emoções. Não é muitas as vezes, é todas as vezes. E o que acontece? Quando nós estamos com a emoção muito aflorada, muito carregada, nós não conseguimos ter clareza. Porque faz parte de nós. Então nós estamos tão envolvidos com aquele assunto daquela pessoa que é de responsabilidade daquela pessoa, porque é ela quem está passando, nós a acolhemos e trazemos para perto de nós como se fosse real e vital para nós resolvermos, para nós darmos uma saída, porque tem que ser eu. E aí o que acontece? A gente amputa, né? A gente corta os braços da pessoa, corta aí a possibilidade da pessoa se desenvolver, trazendo aquilo que é para nós. E como nós ficamos? Sobrecarregados. Por quê? Porque uma pessoa que pesa aí, vamos dizer, né, energeticamente, né, uma pessoa que pesa 50, 60, 70 quilos, não consegue carregar toneladas. E aí, a dor do outro, quando nós trazemos para nós a responsabilidade do outro, são toneladas. Por que são toneladas? Porque não serve para você. E você está se apropriando daquilo que não é seu. E com isso você vai ficando, né, arcaico. Você vai caindo, você vai atrofiando. Porque aquilo não é seu. Aquilo não te pertence. E mais, a partir do momento que você vai recepcionando porque quando eu falo sim pro outro, eu falo não pra mim. Então eu vou lá e me diminuo, corto um pedacinho de mim, vou me diminuindo. Ah, esse relacionamento não cabe em mim, eu vou me diminuir pra caber. Ah, esse comportamento não posso ter esse comportamento em razão de estar dentro de uma comunidade que eu escolhi para estar, em razão de eu estar num grupinho de amigos que eu escolhi para estar, enfim, mas eu preciso diminuir. Ah, olha, eu entrei num grupo de amigas e lá só pode se for loira do cabelo liso. Eu vou fazer o quê? Eu não gosto de ser loira, não gosto de ter o cabelo liso, eu vou lá e vou fazer porque eu preciso caber ali. Então percebe que nós vamos entrando em curto. E a técnica permite que você olhe para isso, mesmo que de uma forma inconsciente, né? Mesmo que de uma forma inconsciente. E aí você começa a olhar e fala não. Você fala não. Você fala não é isso que eu quero para mim. Não é isso que funciona mais para mim. E aí as coisas acabam vindo com naturalidade, né? Todas as coisas acontecem automaticamente. E é bem isso que acontece. As coisas passam a fluir.
e onde você menos imaginava que poderia ter uma mudança, a mudança acontece. A mudança acontece. Então, com relação aos benefícios, eu gosto muito de falar, né, de que cada um recebe de uma forma, que cada um recepciona a sessão, né, de um modo. Por quê? Porque cada um tem uma história, cada um há um motivo a que veio ou vai a ter uma sessão, e tá tudo certo. Então, cada vez que você recebe, quando eu recebi a minha primeira sessão, eu já estava num processo de expansão, eu já estava buscando por outras coisas, eu já estava acessando outros materiais, outras oportunidades, né? Eu já estava um pouco aberta. Possivelmente, se eu tivesse recebido a minha primeira sessão há 5 anos, eu não teria tido a mesma transformação. Por quê? Porque eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Não tinha. E nós recebemos as coisas, né, os benefícios de tudo que nos acontece quando temos consciência e na consciência que temos naquele momento. O que deve ser respeitado, porque cada um está no tempo que tem que estar. Que também escolhe estar, né? E as coisas vão acontecendo, nós vamos adquirindo aí, né, mais consciência, mais clareza e vamos dando mais abertura para provar. E eu cheguei num estado que eu percebi assim, poxa, aquilo ali fez bem para tantas pessoas. O que tem ali para mim? O que pode estar disponível para mim ali que eu estou me negando a conhecer? E que se eu conhecesse, se eu acessasse, podia ser aí a virada da chave da minha vida. O que está disponível para mim ali? E é ficar na pergunta, né, que é uma das coisas que a gente gosta muito dentro do Axis, né, também, é ficar na pergunta para ganhar consciência, não para ter uma resposta. E aí você percebe que as coisas vão acontecendo, porque você começa a fazer a pergunta, é como se o universo, né, eu falo, o universo tivesse um holofote ali, e ele vira para você esse holofote, e ele fala, ó, aquela pessoa ali tá querendo alguma coisa, aquela pessoa está aberta, está começando a olhar, né? Está começando a vibrar numa outra sintonia. Vou começar a reparar no que ela tá esperando. E aí as coisas acontecem, as coisas começam a acontecer. Os benefícios, eu vou contar aqui algumas coisas que eu presenciei. Eu gosto muito desse caso, né, de transformação. Então, eu atendi uma pessoa, foi a melhor transformação que eu vi no período que eu atendi. Eu atendi essa pessoa, e quando ela chegou, eu atendi até na minha casa, no meu apartamento, no outro. Quando ela chegou, eu pensei assim comigo, essa pessoa tem, né, eu julguei, né, tive a consciência de que falei, nossa, eu acho que ela deve ter uns 70 anos. A expressão dela era de uma pessoa de 70 anos. E aí eu acolhi, né? A gente conversou muito e tal. E essa pessoa, uma ótima pessoa, eu fiquei apaixonada por ela, uma excelente pessoa. E aí ela tava com uma bengala, né? E tal, eu recepcionei, já fiquei com aquele cuidado, como que essa pessoa vai subir na maca, né? Todo aquele meu cuidado, eu sozinha, né? Bom, mas tudo bem. Chegando aí, eu perguntei pra pessoa, eu falei, olha, você consegue subir, né, na maca? Sim, eu consigo. Estacionou, né, ali a bengalinha do lado, subiu na maca, recebeu a sessão. E ali, naquele atendimento, ela verbalizou muitas coisas a respeito de casos de família. Então, e você percebia que ali tinha muita coisa de que se eu não fizer, ninguém faz, né? E a pessoa falando sempre, né, da família, do marido, dos filhos, do cuidado com o trabalho, ou seja, estava carregando mais do que estava suportando. Mas mesmo assim, por algum motivo, teria que mostrar que aquilo tinha que ser assim. E tá tudo bem, foi aonde ela percebeu que ela precisava ter essa postura, né? É uma postura assim difícil, mas talvez na consciência dela era necessário, tinha que ser feito. E quantas vezes nós passamos na vida com essa consciência de que eu fiz porque tinha que ser feito, porque era o melhor a fazer. E não é de entrar no julgamento, é de entrar de a possibilidade que você tinha que estar naquele lugar. E aí tá tudo certo, e a sessão desandou super bem, né? A gente conversou,
Na segunda sessão, ela já estava com o rosto um pouco mais corado, né? Diferente, com um sorriso no rosto, bem mais, né? Bem mais alegre, enfim. E nós participamos ali, né, da sessão, conduzi, né, o atendimento, já estava bem melhor, né, bem mais feliz, já estava até com mais detalhes, né, mulherada quando tá feliz, quando tá energeticamente, né, para cima, já capricha mais nos detalhes, no anel, no brinco, e assim ela estava. No terceiro dia, e o mesmo ponto, né, no terceiro dia, e ela tinha feito uma cirurgia das costas. E por que ela desenvolveu algo nas costas? Será pelo peso que estava carregando? E aí ela chegou no terceiro dia, e isso foi toda semana os atendimentos. Ela já estava, né, com a postura bem mais alinhada, já não tinha mais aquela curvatura, porque ela comentava que era em razão da cirurgia mesmo. E ela já estava, né, mais para cima e chegou com a bengala. Tá tudo certo? Quando eu falei, né, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que a sessão é sua, sinta-se à vontade, né, eu estou à sua disposição. Quando eu comecei a falar, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, assim, com muita doçura. E você percebia que alguma coisa ali estava sendo libertado, talvez, ou um ponto de consciência. Porque a gente nem começou a conversar e ela falou assim, olha, eu não quero mais estar doente. Eu não quero mais estar doente. Eu escolhi estar doente esse tempo todo. Eu não quero mais. E quando eu escutei aquilo, eu tenho essa mania de falar uau, eu falei uau, ela não quer mais, eu escolho não estar doente. Foi essa postura que ela falou, eu escolho não estar doente. E olha a consciência que ela acessou, olha a consciência que ela foi, o fundo, né, que ela foi, o quanto ela carregou, o quanto ela vestiu, e ela continuou. Eu estive doente esse tempo todo porque eu pensei que colocando no estado de doente eu ia ter menos problema e as pessoas iam cobrar menos de mim. É forte, né? E uma pessoa doce, uma pessoa extremamente, muito inteligente, e teve que vestir aquilo, e ela teve aquela consciência, e foi uma das maiores transformações, porque no segundo dia eu pulei o mais mágico. No segundo dia, quando ela recebeu a sessão, ela chegou de bengalinha, né, de bengala, e ela sempre estacionava a bengala num lugarzinho e andava de boa em casa. Quando ela desceu da maca e ela foi até o elevador, né, a gente se despediu, ela foi até o elevador, ela já foi sem a bengala. E eu muito sem saber gesticular, como que eu vou falar pra ela que ela tá andando sem a bengala? E aí ela no elevador, sabe quando você fica gesticulando e eu não conseguia falar, olha, quando eu vi, eu falei, oi, falei o nome dela, né? Você vai precisar, né? Você vai precisar dela? Ela, ai sim, eu vou precisar. E ela voltou do elevador de onde estava, pegou, né, a bengala, e quando ela se apoiou na bengala, naturalmente, isso na segunda sessão, ela arcou de novo. Pra quê? Pra poder justificar de que aquilo, né, aquela dor, e em casa ela andava normal. O que eu tô compartilhando aqui, gente, não é o ato de estar julgando o que aconteceu. É pra mostrar, tanto que eu não estou falando o nome da pessoa, não tô, né, divulgando aqui. É só para mostrar que olha quantas coisas o nosso inconsciente é capaz de criar, né? É a consciência que a pessoa teve, é capaz de criar, que a gente desconhece, afetando aí todo o nosso consciente, todo o nosso campo, né, de vida, nosso campo de tudo que nós acessamos. O quanto o nosso inconsciente é capaz de determinar o que é que está acontecendo, né? O que deve acontecer. Então, percebe os benefícios? Uma outra, né? Um outro grande de sucesso que eu gosto muito também. Essa pessoa, ela sempre falava do trabalho e do conflito que tinha entre ele e a gestora,
Ela tinha, a idade dela era 55 anos. A Maria Goretti tá perguntando assim, quantos anos ela tinha? Ela tinha 55. Ela tinha não, né? Ela tem, isso foi no ano passado, 55 anos. Jovem. Tanto que quando, no terceiro dia, vou complementar aqui, no terceiro dia ela parecia uma moça. Ela tinha até cortado o cabelo, tava com uma franjinha, assim, ela parecia uma mocinha. Era uma mocinha, né? Ela tinha se libertado aí de quantos mil quilos, né? Quantas toneladas. Então a idade dela era aproximadamente aí 55 anos. Novíssima. E aparentava os 70 anos. Imagina. Obrigada pela pergunta e é bem bacana, né? É importante. Para perceber, sim, né? O quanto isso muda, né? O quanto nós carregamos. E o quanto carregar o peso nos envelhece, né? O quanto o nosso inconsciente emana que você tá doente. Porque o que acontece? Olha eu voltando, né? Que fez muito sentido a pergunta da Maria Goretti. Olha o que acontece com o inconsciente. Eu tô doente, só eu faço tudo. Eu tô com um problema no meu trabalho. Eu tenho que fazer tudo pra conseguir dinheiro pra sustentar minha família e meus filhos. Eu tenho que pagar as escolas dos meus filhos. Eu tenho que isso. Meu marido não é isso. Meu marido... Olha quanta coisa. Olha o que vai acontecendo com a gente. A gente vai atrofiando, né? A gente vai diminuindo. A gente não consegue ter a postura. E aí, naturalmente, né, vem aí como as nossas células se posicionam, né, que é o envelhecimento. Elas vão ficando todas apertadinhas aí e dando aquele sinal de velhice, de tristeza, né, de coisa diminutiva. É bem isso que acontece. Diferente de quando nós vibramos na alegria, né, nós elevamos para pensamentos positivos e tudo mais aí que está disponível. Esse outro caso, ele falava muito do trabalho dele, né? E do relacionamento que tinha entre ele e a gestora, né? Que era um relacionamento difícil e tal. E ele já estava cansado daquilo, por quê? Porque não tinha mais nada para ele aprender ali naquele lugar. E mais, a gestora também não contribuía com o crescimento dele, pelo contrário, né? Só dava patada nele e dava desgostoso, né? Com o trabalho dele, sendo que ele era um excelente profissional. E aí e eu achei muito bonito que ele, antes disso, ele deu de presente para a esposa uma sessão. Foi a primeira vez que eu tive, né? Que o marido presenteou a esposa. Foi mágico, porque a sessão dessa pessoa também foi grandiosa. Ela me mandou uma mensagem depois e foi bem bacana, eu vou contar dela depois. E aí esse rapaz, ele sempre com muitas ideias, com muitos projetos, mas ele nunca colocava em ação os projetos. Nunca colocava. E sempre o motivo era aí, né, a chefe, porque a chefe isso, porque a chefe aquilo, porque a chefe é chefe. E aí ele ia sair de férias em dezembro. Ele ia sair de férias em dezembro e falou assim, Paty, olha, né, a minha esposa gostou e tal, eu vou fazer com você. E ele ia sair de férias e queria marcar uma sessão. E aí eu consegui, né, encaixar ele numa sexta-feira à tarde. Também ele foi lá e tal. Olha, Paty, muito obrigado, tchau, agora eu vou sair de férias, vamos ver o que vai acontecer. Quando ele retornou, acho que foi 30 dias de férias. Quando ele retornou e nós íamos juntos na carona, né, porque eu usei muito carona quando eu tava indo trabalhar na Berrine, onde eu trabalhava. E aí, na carona, ele falou assim, Paty, minhas férias foi animal, né? Eu curti tirolesa, né? E ele tinha ponto de vista com relação a esse tipo de diversão. Eu andei de tirolesa, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu jamais teria acessado isso, né? Porque eu sempre tive um ponto de vista com relação, né, à minha altura, e isso, aquilo, e ele realmente é bem altão. Então, nossa... eu me curti mesmo. Poxa, nossa, tô assim, foi o primeiro dia que eu vi ele. Tô super feliz porque eu me permiti. Nossa, detonei. Praia, não sei o quê. Uau, que bacana, né? E quando ele foi descer do carro, ele falou assim, agora eu quero ver o que é que tem pra mim aqui no trabalho. O que eu vou receber, o que vai acontecer comigo no trabalho. E eu fiquei bem quieta, né? Eu falei assim, bom, né? O que é que tem disponível pra essa pessoa aí no trabalho? Se é, né?
que precisava, né, de algo diferente ali para ele. E aí, então, a gente não se falou e depois teve um dia, né, uma noite, na verdade, eu já estava em casa à noite, ele me mandou um áudio. Quando eu escutei esse áudio, eu nem apaguei o áudio, né, nem deletei. Quando eu escutei esse áudio, eu comecei a chorar. Porque eu conheci a história dele com a relação de emprego e do trabalho dele. E a alegria desse menino era tão grande, que ele falava assim: Paty, você foi a primeira pessoa que eu lembrei de mandar um áudio, porque isso foi muito surreal. A probabilidade de eu fui promovido. A probabilidade de eu ser promovido nesse trabalho era 0,0000. Eu não tinha probabilidade nenhuma. Eles me deram outro departamento e eu vou ser coordenador. Gente, quando você recebe, e não é a Paty que fez, né? Não é a Patrícia que fez. Foi a pessoa que se permitiu. A pessoa que escolheu cuidar dela, escolheu receber algo que pudesse ser nutrição para o corpo e para a mente dela. Então, quando as pessoas às vezes conversam comigo e querem marcar uma sessão, é automático, né? Eu falar assim: parabéns. Eu fico feliz pelo fato de você estar escolhendo por você. Eu fico feliz pelo fato de você estar se permitindo a se olhar. Porque isso é uma das coisas muito mais grandiosas do que você começar a olhar para o outro. Porque antes de olhar para o outro, nós necessariamente precisamos olhar para nós. De grosso modo, né, para até mesmo aqui, né, simbolizar o nosso minuto nessa consciência, é o exercício do respirador no avião. Né? Qual é o conselho, qual é a determinação de segurança num sistema do avião, né? Quando está caindo, vamos dizer assim. É que você primeiro coloque o respirador e depois coloque no outro. E por qual motivo na nossa vida nós estamos sempre preocupados com o modo que o outro vai respirar ou não respirar e vamos esquecendo de nós? Qual é o julgamento que nós temos comprado aí de que todos têm que estar bem e eu tenho que sustentar tudo porque eu sou a mais velha, porque eu sou a única mulher da vida da minha família que estudei, porque eu sou a que ganho mais, porque eu sou a que justificou e ficou com a maior parte não sei do que, percebe? E outra, quando você começa a vibrar de que você precisa fazer porque você ganha mais e você começa a justificar, o que vai acontecer? Você vai poder, a probabilidade de você passar a ganhar menos é muito maior. É muito maior. Porque você está justificando que você não consegue porque você ganha muito. Então, o que acontece? Se você não consegue porque ganha muito, então vamos começar a ganhar pouco para você conseguir fazer. Então, percebe? E as coisas acontecem automaticamente e é bem isso. Então essa pessoa se permitiu a receber, escolheu por olhar para ele, né? Antes ele foi lá, olhou para a esposa, eu achei muito fofo o fato dele dar o presente, né, para a esposa. E enfim, depois amanhã eu vou contar a minha experiência com as barras para vocês, como foi a minha história. E depois eu vou complementar, porque ele falou ainda assim que quando foi mandar a esposa, né, ele ficou com muito medo de mim, porque quando eu recebi as barras, eu voltei e aí percebi que o relacionamento que eu estava tendo não era de nutrição. E eu cheguei e terminei o relacionamento, e daí tudo aconteceu, eu pedi várias coisas e tudo aconteceu. E aí ele falou, eu fiquei com muito medo quando ela chegou em casa, que eu fiquei com medo de ela fazer a mesma coisa que você fez. Mas não tá atrelado, né? Cada um recebe de um jeito e cada um resolve o que tem que ser resolvido no momento que tem que ser feito. E aí essa pessoa, né, a esposa dele que foi antes dele, se apresentou também uma excelente pessoa, uma fofa, muito, muito carinhosa, uma pessoa muito singular, né, tem um jeitinho todo especial. Ela chegou na sessão também e ela comentou, né, que algumas coisas, alguns pontos e tal, mas como ela era um pouco mais tímida, ela não verbalizou muitas coisas. E também tá tudo certo, gente, tá? Não precisa falar o motivo ou julgar que o motivo é aquele, porque pode não ser. E o que aconteceu? Ela voltou e ela tava também em processo de terapia, né? Fazia aí a terapia com psicólogo, psicoterapia, né? Eu já fiz isso, não lembro o nome, psicoterapia.
E aí ela passou um tempo e eu sempre pergunto, eu até falo para os meus clientes, ó, dentro de uma semana, mais ou menos, aí eu fico à disposição, mas eu sempre gosto de conversar com a pessoa depois aí, dado uma semana de sessão. E aí eu perguntei, né, se estava tudo bem, ela falou tudo o que aconteceu e tal, e aí ela pegou e comentou assim, Paty, o que eu achei, assim, fantástico é que a minha vida teve melhora significativa em pontos que eu nem comentei com você. Nossa, eu nem comentei com você algo, né? E eu percebi que, poxa... E sabe uma outra coisa que eu gostei muito e até a minha psicóloga comentou, é que eu estou conseguindo identificar muito mais coisas para falar. Talvez ela tinha essa dificuldade de falar né, e naturalmente o profissional com dificuldade até mesmo de explorar, né, de escutar, mas explorar, né, de dar um certo direcionamento. E aí ela conseguiu ter essa percepção. E ela agradeceu muito e novamente, né, foi ela, né, são vocês, sou eu, quando busco uma sessão, que estou aberta a reconhecer aquilo que já está disponível para todo mundo. Percebem? É mais ou menos isso. Amanhã eu vou contar a respeito do que foi pra mim. E hoje, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, eu tô aberta aqui. Eu vou responder a uma dúvida que me fizeram ontem aqui também pra vocês. Talvez seja a dúvida de outras pessoas. E aí uma coisa, né, se de repente a pessoa perguntar, né, ou você pode estar se perguntando, né, como que eu faço para receber uma sessão de barras, né? Eu sempre deixo o meu contato no link na bio. Você pode me procurar se perceber que eu posso ser uma contribuição para você, né? Está tudo certo. Se de repente você tem, né, acesso a uma outra região, você pode procurar por um outro praticante de barras, né, que tem que ser habilitado para te dar essa sessão, para te proporcionar essa sessão. E se você de repente quiser se tornar um praticante, quiser fazer a classe de barras, perceber que eu posso ser a contribuição, também eu estou à disposição. E fazendo uma classe de barras que a gente fala, né? Eu costumo falar um dia de aprendizado e uma técnica para o resto da vida. Por que para o resto da vida? Porque você pode aplicar na sua família, nos seus filhos, nos seus amigos. Você pode, de repente, passar a atender as pessoas do seu grupo de amigos, da sua comunidade, da sua escola. Você pode cobrar, você pode, de repente, receber uma renda, né? Ter uma renda extra em razão do seu trabalho como praticante de barras. Ou você também escolher se tornar um facilitador, que é para dar outras classes, formar novas classes. E dentro desse nicho, dentro desse mundo, infinitas possibilidades, né? E você pode também, de repente, utilizar as barras para aplicar nos seus funcionários, se você é gestor de equipe. Eu, no ano passado, né, presenteei aí as pessoas que trabalhavam comigo. Deixa eu só ver que tá acabando a bateria do meu celular. Com uma sessão de barras, né? Foi positivo para eles, eles gostaram. Então, pude contribuir nesse sentido com eles. Então, você pode escolher e permitir várias oportunidades tem com isso, né? Com relação a se tornar um praticante. Se você desejar saber mais informações, eu com todo carinho e amor vou passar para vocês. É só me chamar no direct ou no WhatsApp que tá tudo certo. A pergunta que me fizeram é quais são os pontos, né? Os 32 pontos da cabeça, né? Eu vou responder, na verdade eu vou deixar para responder num vídeo aqui no Stories. Então segura aí que eu vou responder no Stories. Sem problema algum. Até mesmo para ficar disponível para outras pessoas que têm também, né, essa mesma dúvida de quais são os pontos. Eu vou complementar com uma coisinha lá. Você pode mandar a sua dúvida, eu vou ficar imensamente feliz, né, em responder a sua dúvida do que é. E assim, nenhuma pergunta, né, nenhuma dúvida, ela é tola. Todas as dúvidas e todas as perguntas são muito bem-vindas. Por quê? Porque nós podemos acessar um espaço que nós não estamos conseguindo ver. Nós não estamos visualizando aquilo, né, que pode ser uma contribuição. E eu tô vendo a situação, aquilo todo de uma forma diferente da sua. E a sua pergunta é sempre bem-vinda.
totalmente bem-vindo. Crianças participam também das sessões, crianças são super bem-vindas e participam da classe. Na semana que vem nós vamos fazer uma live específica para falar das crianças. Eu já estou agendando aqui com a Vicky. A Vicky até entrou aqui com a gente. Nós vamos falar sim, e ainda nós vamos convidar o filho da Vicky para participar conosco da live e falar pra gente o ponto de vista que ele teve, porque ele se tornou um praticante de barras de axis. Uma criança assim, salvo engano, 9 anos, eu não sei se a Vicky tá por aí ainda, o Arthur tem 9 anos, eu acredito, gente, que são 9 anos. Uma criança fofa, tá praticando aí, acelerou na prática de barras mais que a mãe ainda, né? Porque ele faz o convite para todo mundo que se aproxima se quer receber uma sessão e cobra por isso, naturalmente virou um trabalho dele, super concordo, né? Super justo, né? Tá compartilhando algo que aprendeu e está ganhando dinheiro com isso. Ótimo, excelente. Então fiquem de olho que na semana que vem nós vamos fazer uma live especial para crianças. Tudo sobre as crianças. Tudo. E com relação, né, ao curso das barras, né, às vezes as pessoas ficam apreensivas, né, o que eu vou aprender. Gente, tudo o necessário, né, o suficiente para você sair praticando e seguindo o seu saber. Sem forma, sem muita estrutura, mas com muito conteúdo e muita coisa boa para você usar pro resto da vida. Eu falo, né, que se eu não tivesse acessado as ferramentas nos meus últimos anos, né, provavelmente aí nos meus 6, 8 anos, eu não teria conseguido passar vários pontos da minha vida. Vários pontos. As ferramentas das barras de axis, elas me proporcionaram, né, até mesmo fluidez em reuniões que eu participei. Então, percebe o quanto você começa a usar a seu favor, independente de onde você esteja. Então, se fizer sentido mais informações, eu estou à disposição. Recadinhos, amanhã é nosso último dia. Amanhã é nosso último dia, meio-dia, aqui, para falar da semana O Mundo e as Barras de Axis. Eu vou compartilhar também aqui no feed, eu compartilhei no Facebook, uma lista de vários links de barras de axis na mídia. Inclusive, até compartilhei, né, o caso da Fernanda Souza, que ela compartilhou aí na mídia de tamanha contribuição à transformação que as barras fizeram na vida dela. Então, se você puder acessar o Facebook, eu deixei lá no Facebook. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui na bio, né, no Linktree aqui, para você ter acesso a essas matérias e ver o que é que está sendo falado na mídia com relação às barras de axis. Recadinhos, o nosso grupo de WhatsApp está migrando para o Telegram em razão do aumento das pessoas, que eu quero acolher todo mundo com muito carinho e com muita atenção. Dentro do Telegram isso vai ser mais confortável, vai ser mais acessível para todo mundo. Se você quiser acessar, você pode acessar, eu vou atualizar o link também daqui a pouquinho saindo aqui da live, perfeito? Toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, eu tenho um programa, um compromisso, um encontro com você aqui no Instagram. Para quê? Para elevarmos a vibração e nos conectarmos aí para termos uma semana mais tranquila, né? Uma semana com uma outra sintonia, numa outra vibração. Você está convidado, já anota na agenda, toda quarta-feira, 8h30 da manhã. Percebe? Eu estou sentindo qual vai ser o tema e você pode sugerir. Nós já falamos de relacionamento, falamos sobre dinheiro e algumas reflexões. Pode sugerir sim, que eu vou ter o enorme prazer de conciliar aí, né, a sua sugestão e aplicar com toda certeza. No domingo, quem estiver no grupo desse do Telegram que eu estou falando vai ter acesso a uma ferramenta inédita, ela está sendo trazida para cá, chamada Desprogramação Neurobiológica. Se você estiver no grupo, você está convidado a participar gratuitamente dessa vivência. O nome da técnica é Desprogramação Neurobiológica. O convite dessa técnica é buscar, né, sintonizar o equilíbrio entre a mente e o coração, né? Conectar essas duas partes aí essenciais do nosso corpo, né, que regem muitas coisas. Alguns estudos estão sendo aí validados com relação a ter ou não neurônios no próprio coração.
Então, essa conexão de mente e coração é uma técnica que faz o quê? Ajuda também, né, proporciona a limpeza de crenças limitantes, de julgamentos, de pontos de vista e convida as nossas células a funcionar de acordo com a sua forma natural, a sua forma original, a que veio, né, aqui na nossa realidade, com tamanha contribuição de tudo. Com isso, o que eu ganho, Patrícia? Você pode ganhar aí dentro dessa sessão, né, alívio, né, com relação a desfazer as crenças limitantes que impedem você de ser você, talvez de dizer não também, porque os nossos DNAs, eles têm memórias. Isso já é comprovado, você pode buscar isso. Então, dar essa leveza para ti. A conexão, né, que o equilíbrio hoje em dia é tudo, percebe? E você pode acessar dons, talentos e sentimentos também jamais acessados. Por quê? Porque as suas células não estão trabalhando da forma que devem trabalhar. Isso acontece. Fica o convite, eu vou deixar aqui também no Instagram. Você pode se juntar a nós no nosso grupo e lá eu compartilho tudo em primeira mão. Tudo eu dou, né? Eu disponibilizo ali para essa galera que está comigo construindo algo muito mágico, muito grandioso. Gente, eu falei muito já. Eu fico por aqui com muita alegria de ter você aqui né, conosco nesse canal, nesse meio, nessa plataforma. E convido você a estar conosco amanhã, meio-dia. Eu vou falar um pouquinho do que as barras fez na minha vida, o que eu fiz para estar no lugar que eu estou hoje, né? Como foi aí a minha carreira, né? A minha história. Com muita alegria, com muito coração, eu compartilho com vocês. E o que mais for possível que eu não estou considerando. Gente, um grande beijo. Eu vou me despedir aqui do Facebook. Facebook, meus amigos. Bye, bye. Nos vemos no Instagram. E você que está aqui no Instagram, meu muito obrigado por estar comigo desde o começo, né, até o final. Eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma e é importante frisar que a escolha é sua e é você quem permite a transformação que já está disponível para você na sua vida, independente do momento que você estiver passando. Seja relacionamento, seja trabalho, seja amoroso, seja um encontro com você, ao menos permita-se. Permita-se escolher o que percebe ser verdadeiro, tá bom? Uma ótima tarde. Rô, sua linda, saudades. Eu tenho visto seus sapatos lá maravilhosos, muito lindos. Sinto saudade de comprar todos. Angel, um grande beijo. Você é sempre bem-vinda por aqui. E eu vou responder, fique de olho que eu vou gravar um story específico e especial para responder as perguntas, tá bom? Se você tem pergunta, joga lá, que pode ser a pergunta de outras pessoas. E fazendo isso, você pode estar facilitando a consciência de outras pessoas que não se expõem, né? Que às vezes tem um certo cuidado, uma certa timidez e um cuidado de falar, de se expor. Se você puder fazer a sua pergunta, não ignore, faz sim. É muito importante a sua energia estar presente. Um grande beijo, gente, e até mais. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!